Então, pessoas, segurança do trabalho. Então, como eu disse, fica aqui, né? Para quem não está até acompanhando aqui a aula síncrona, o meu e-mail, alexandre.herbs@ifsc. Tá errado isso aqui, né? .edu.br. Tá? Se vocês copiaram, por favor, falha técnica, tá? É .edu, de educação.br, ok? Então, eu deixei aqui em branco para a gente preencher essa parte aqui dos procedimentos da avaliação. Então, como eu disse, segue tudo que a professora Cristina fez, Cristine passou para vocês, e a gente vai colocar aí um seminário de alguma descrição da NR, que eu explico na próxima aula aí, mais ou menos, como que a gente vai fazer isso aí, tá bom? Agora, vamos lá. Bem rapidinho para a gente ir falando aqui um pouco. Então, só falando um pouco do histórico. Onde que começou relatos aí de segurança do trabalho? Por incrível que pareça, lá no egípcio antigo, 2300 a.C., já tinha problema com atividade laboral. Atividade laboral, se eu falar, não se assustem, é o quê? É o trabalho. E aí eu pergunto, né? Eu perguntaria, se estivesse comigo, o que era trabalho laboral na época do Egito? Era escravo, construindo aquelas pirâmides. Você pensa subir aquelas pedras gigantescas na mão. Com certeza ia dar problema isso, não tem dúvida que ia dar problema, tá? E por isso tem sim relatos de problemas dessa época. Imagina você fazer tijolo, pisando em barro, com palha, tipo umas coisas absurdas, entendeu? E o povo fez. Construiu tudo aquilo sem guindaste, ou não, né? Ou vieram os ETs e construíram tudo, e a gente não sabe, tá? Não vai saber nunca. Seguindo lá, antes de Cristo ainda, o tal do Hipócrates, que foi o cara da medicina, que também falou aí das doenças de trabalho. Esse aqui é o blá, blá, blá. Aí lá na Alemanha, tal, estudos sobre acidente de trabalho, tudo isso aqui que eu tô falando vai ficar disponível para vocês, tá? Fiquem bem tranquilos aí, depois vocês baixam lá e olhem bem tranquilo. Aí depois teve médicos que falaram sobre, lá em 1700, tal. E aqui é onde realmente o bicho pega. Se vocês acharam que história nunca servia para nada, aqui vocês vão ter uma noção. Então, Revolução Industrial. Eu gosto de colocar esse pedacinho aqui, porque é o que todo mundo fala, não sei o quê, mas o que foi? Então, ambiente de trabalho. Como é que eu faço aqui a canetinha? Tem jeito, não tem? Deixa eu ver aqui. Não sei onde é que tem aqui. Tá, deixa quieto, vai no mouse mesmo. Então, tinha muito acidente de trabalho, as máquinas, pense lá em 1800 como que era um maquinário, tem umas fotinhas aqui, mas pense que era uma coisa absurdamente precário, né? Iluminação e ventilação nem existia, trabalho noturno, e aqui que eu acho legal, eu gosto sempre de falar isso aqui, ó. Na época, a carga horária de trabalho, 16 a 18 horas por dia, tinha que trabalhar por dia isso aqui, não era por semana, tá? Eu falava, isso era cabuloso. Não existia qualificação e tinha muita mão de obra infantil. Afinal de contas, era mais ou menos força de trabalho, né? Se pudesse trabalhar, tudo certo. Se não pudesse, e aí já fica a primeira reflexão que eu falo. E naquela época que tinha muito mais problema de paralisia infantil, por exemplo. Paralisia, você tinha uma pessoa que não podia trabalhar numa fábrica. Ou podia, eles colocavam para trabalhar se tivesse braço, tivesse mão. Realidade da época. Você tinha gente, tinha filhos para trabalhar nessas indústrias, tá? Então é onde começou essa parte do trabalho. E daí lá em 1800 que saiu a primeira lei, que era a lei dos aprendizes. E aí, olha que beleza, aí você só podia trabalhar 12 horas por dia. Sucesso, né? Para quem trabalhava 18, sucesso. Adiantou alguma coisa? Piorou muito, porque daí você ganhava menos, né? Porque isso aqui não existia lei, CLT, nada. Você ganhava pelo que você trabalhava, então não importa. Os caras enfiavam você num porão lá e você tinha que produzir, você ganhava centavos cada sapato que você produzisse. Então, não interessa quando você vai trabalhar. Então, na verdade, isso aqui quase que piorou para os caras. Mas, vamos lá, começou em algum lugar, né? Proibiu o trabalho noturno e aí foi obrigado a ter ventilação e de limpeza no local de trabalho. Isso aqui eu acho legal também, ó. Lavação das paredes 2 vezes por ano. Então, você era obrigado a lavar as paredes 2 vezes por ano. Bom, né? Ô, sucesso. Pense que não tinha nem tinta na época, né? Estão falando em 1800. Então, já era alguma coisa. Olha que maravilha que aconteceu, né?
próximo. Ah, deixa eu deixar grande aqui, né? Perdão, pessoas. Estou fazendo pequenininho aqui. Ah, tal. Então, questão de revolução industrial. Então, como vocês sabem, o povo deixou de ser fazendeiro e foi trabalhar na indústria. Meio que foi obrigado. Essa é a grande verdade. E apareceu aí as primeiras máquinas para produzir as coisas. Então, aqui o filminho do Chaplin, essas máquinas gigantescas para fazer sabe Deus o quê, né? Mas geralmente a coisa era muito grande para produzir uma coisa minúscula. E aí entrou o vapor, entrou a questão da metalurgia, indústria química, etc. E junto com isso, todos os problemas que essas indústrias trazem. Já vamos chegar na construção civil. As condições subhumanas, tal, tal, tal. Eu estou bem rápido aqui, porque isso aqui é muito blá, 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 tá? Então, aqui é uma fotinha que tem trabalho infantil, criançada, mexendo com ferramentas mais diversas possíveis, tá? Serviço de carpintaria, né? Dá para ver o que é caixotes, móveis. Então, pensa que tinha serrote, isso aqui tinha um monte de coisa, né? É o que tinha para a época, tá? Insalubridade, então, né? O pessoal trabalhava com vapor, não tinha janela, não tinha absolutamente nada, né? Olha o estado, condição da pessoa, né? Então, infelizmente, foi uma revolução que foi às custas de mão de obra que não dá para dizer que era escravo porque recebeu alguma coisa, mas era absurdo, né? E essa foto tradicional lá, que é os riscos, né? Eu fico pensando, né? Se o segundo aqui desse uma resbalada e caísse, ele puxava tudo para baixo também, né? Os caras que tirou essa foto tinham uma surra, na verdade, né? Em vez de ser premiado, isso foi um grande premiado, foi a construção de Manhattan, né? Dá para ver aqui o Central Park aqui no fundo, ó. Vamos lá. E aí começou as legislações. Então, em 1833, só grava essa data. 1833, volta, que foi quando saiu a primeira lei, que era a Lei das Fábricas, que era de indústrias têxteis. Então, algumas regras. Só podia maiores de 18 anos trabalhar noturno, só 12 horas por dia. Esse aqui também é legal, né? Você só podia trabalhar 69 horas por semana. É pouquinho, né? Pouquinho de tudo, né? Que os nossos 40, 44 hoje, quase nada mais. Teria que ter escola para quem tivesse menos de 13 e só podia trabalhar se você tivesse mais de 9 anos. Né? Então, já algumas leis. Mas, como eu disse, não é porque aqui tem a lei que o troço melhorou para o cara. Então, infelizmente, é a verdade nua e crua, tá? E aí, vamos para o Brasil. Agora sim, só para a gente ter aqui um panorama aqui. Só para vocês terem uma ideia, já está acabando a aula, tá? Fiquem tranquilos que não dorme não, que o troço está acabando. Então, 1930, Ministério do Trabalho. E aí, agora eu vou pedir para vocês vão abrindo os microfones que eu vou perguntar. O que tem em 1930? O que aconteceu no Brasil? Ou quem aconteceu no Brasil? Quem sabe dizer? Oi? Meu Deus do céu, tem a ver com Constituição. Calma que não chegou lá ainda, mas não, você chegou perto, mas não é. Getúlio Vargas, Direitos dos Trabalhadores, foi ele que instituiu o Ministério do Trabalho, tá? Isso em 1930. E aí sim, em 1943, veio a CLT, Consideração das Leis Trabalhistas, que é essa que está na briga agora, que já mudou tudo, e aí, se tá melhor ou pior, eu deixo pro pessoal de humanas, tá? Porque eu não sei. Na construção civil tá meio complicado. Já, e não é de hoje, já é de tempo, que a gente tem um trabalho que é meio informal, mas vamos falar isso mais para frente, tá? Aí, vamos lá. 1953, criação da CIPA. Vocês conseguem pensar se não, eu falo. 1950, construção de Brasília. Agora você pensa o tanto de gente indo para o meio do nada, lá no deserto. Não sei se alguém conhece Brasília, mas é quase um deserto. Não tinha nem o que comer direito. E até ali, você não tinha nenhuma regulação. Aí você pensa o tanto de gente que morreu num troço desse. Isso é um absurdo. Foi, né? Construção, levou aí seus 6 anos, aliás, né? E foi aí que começou essas comissões de prevenção de acidente, mas claro, tudo muito precário, né, gente? Gente, pensa assim, pensa comigo, ó, só aquela reflexão básica. Vocês acham que lá em 1953 tinha furadeira? Tinha uma betoneira?
Tinha motor? Vamos lá, tinha motor? Tinha, tinha uns carrinhos, já tinha. Mas vocês acham que a construção civil acompanhou isso aí? Vocês acham que, tipo assim, vamos mais, uma serra circular. Vocês acham que em 1953 tinha serra circular? Tinha nada, é tudo manual. Furadeira, aqueles arcos de pua, sabe? Uns troços precários de tudo. Pensa no povo. Vocês acham que se hoje o cara não usa, você acha que tinha luva os caras usar? Tinha bota bom, não tinha nem prego direito, né? Vamos falar a verdade. Nem prego tinha na época, mas tudo bem. Vocês acham que, tipo assim, coisas. Eu fico pensando como que os caras construíram essas coisas, tipo, estão falando em 53. Se pensar na pirâmide, então eu viajo meu na maionese, porque eu não consigo entender como é que fizeram um troço daquele, tá? Ou aqueles palácios lá em 1200. Gente, é um absurdo, um troço que não pode nem estar de pé, um troço daquele até hoje, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Então, você pensar em 53 é uma coisa que chega a ser, assim, desumano. E assim como vocês vão ver histórias de Itaipu, que tem gente enterrada no concreto, tem, não é um, não é dois, é uma galera, um monte de gente lá enterrado mesmo, tá? Então pense, eu falo assim, só pensa nessa reflexão de como que era para trás, né? Então, para frente, 1960, aí que saiu a portaria para regulamentar o uso de EPIs. Então, eles construíram o Brasil inteira, sem ter regra, tá? Então, não precisava luva, não precisava capacete, não precisava o que mais? Cinto de segurança nem se fala, isso nem existia na época. Bom, e por aí vai, tá? E lá em 1967 veio a lei que falava sobre acidentes de trabalho e em 78 as NRs. E aí, próximo, 78, alguma construção grande no Brasil que vocês têm uma ideinha assim que estava sendo feito nessa época? A pergunta, fica aí, alguém? Algum chute? Quando vocês ficam mudos, eu vou imaginar que vocês não quiseram chutar, que ficaram com vergonha. Itaipu, 1975. Aí que começou a criação das NRs, inclusive durante a construção, que foi bem cumprida, tá? Bom, Itaipu não é o caso aqui, mas mais para frente, se vocês quiserem, aí tem umas historinhas bem interessantes de Itaipu aí, mas fica para frente, tá? Vamos lá. E aí vem o que é a segurança do trabalho. De tudo isso aqui, eu falo o seguinte, gente, pensa nisso aqui, ó. Preservação, tá? Então, é um conjunto de leis que visa a preservação da vida. Esse é o esquema. Segurança do trabalho é isso. É a pessoa ir trabalhar e voltar andando, tá? É meio cruel, mas é isso, tá? Você quer que ele vá e volte, e de preferência, se puder, que ele volte são. Isso quer dizer integridade, tá? Não que ele vá, o coitado vá, trabalhe 10 anos no mesmo lugar e daí começa o plano de saúde. Vamos falar um pouquinho de plano de saúde mais para frente aqui, tá? E aí, vamos pensar agora em construção civil, tá? Esses dados aqui tem uns 5 anos, tá? Acho que hoje está um pouco mais. E sim, eu não sei se vocês aí em Canoinhas têm visto, mas em cidades maiores, São Paulo, Curitiba até, eu já tenho visto, assim, muitas mulheres trabalhando em construção civil e não estão trabalhando em serviço leve, não, tá? Vocês se enganam. Tem muitas mulheres trabalhando em serviços pesados, mas erradamente. Porque eu mesmo que já acompanhei um monte de obras, se eu tivesse uma equipe de mulheres, você tem certeza que elas iam fazer o acabamento, tá? Olha, se fala assim, ó, você quer fazer o quê? Você quer bater concreto ou você quer colocar o porcelanato? Você não compara, tá? Eu trabalhei em obras de shopping grandes, até em Florianópolis, tinha equipes de mulheres, sim, que trabalhavam, fizeram todo o piso, por exemplo, do shopping Floripa. Era uma equipe só de mulheres. Equipes de mulheres faziam drywall, que era bem que eu mexia na época. Então, tipo assim, não compara, gente, não compara. Mesma coisa, eu não digo que em questão de esforço, de carregar peso, tá, talvez, né, não é igual um homem, mas, gente, você não quer que o cara coloque 50 quilos nas costas e saia andando 300 metros, não é isso. Isso não é construção civil, isso é bobagem, isso é pra você ficar machucado, você se machucar, não é por aí,
tá? Então a gente tem que sair um pouco desse mundo, assim, sabe? Que eu já vou falar uma coisa que eu fico louco e eu vou falar agora. Só vou tomar um copo d'água aqui, porque, ó, melhor 2 pedras no seu caminho que uma no rim. Então, tome água, tá? Tome água. Ah, meu Deus. Por exemplo, por que o saco de cimento tem 50 quilos? Bom, quem já carregou um saco de cimento sabe que se tem uma coisa pior para carregar, é aquele troço. Gente, por quê? Por que não pode ser 20 quilos, 25, ou a granel, você carregar no carrinho de mão, que vai ser muito mais fácil. Por quê, gente? Por quê? Sabe por quê? Porque o cara que faz o cimento viu que ele ganha mais com aquele saco. Se ele pudesse, o saco tinha 100 quilos. Mas daí não pode, entendeu? Mas é para machucar o cara, gente. Não precisa isso. A gente tem que sair desse troço. Aí a gente fica aqui e fala de segurança e tal. E o cara lá quer saber o quê? Lucro. Infelizmente, quando você fala em segurança e lucro, gente, é um abismo. Vamos falar a verdade, é um abismo, entendeu? E é a realidade. Não adianta querer dizer que não sei o quê. Mas, gente, isso é para vida. Você vai comprar um capacete. Tem capacete de R$ 10, tem capacete de R$ 100. Qual que é o melhor? Você tem alguma dúvida que o de 100 é melhor? A gente não tem. Outro estudo bem legal que eu vi esses dias, quem usa capacete fica careca. Fica mais careca de quem não usa capacete, sabia? Eu vi que tem um índice de calvície da construção civil é bem grande por causa disso, porque é muito plástico colado na cabeça da pessoa e acaba afetando os coros capilares. Isso não tem nada a ver com segurança, fica a dica, tá? Se usa capacete, cuidado, tá? Vamos para frente. Então, aqui fala a questão da Organização Internacional do Trabalho, que os pessoal, né, infelizmente, são analfabetos, pouca especialização, e é a realidade da construção civil. Sinto muito, mas muda-se aos poucos, mas ainda é, tá? E essa questão, que é o principal, que eu bato muito na tecla, a gente não vai estender muito aqui, mas é essa questão de por que a construção civil ser tão informal, sabe? Isso eu acho muito complicado, sabe? Por quê? O porquê que a gente tem que ser, o porquê que, né? Que nem você estava falando ali, Ruth, né? Ah, o seu marido, vocês estão tendo uma empresa de construção e tal. Mas a gente sabe que é tudo feito na base do gogó, é tudo feito, às vezes, sem contrato, é tudo feito, vamos fazer aqui. Gente, não pode, não é assim que, sabe, a gente tem que dar, eu falo que a construção civil, ela tem que dar o próximo passo, a gente tem que se profissionalizar, e é isso que eu vejo, por exemplo, técnicos de edificações, não que dê para comparar, mas, por exemplo, assim, poxa, por que a gente não pode ter pessoas qualificadas para fazer as coisas, sabe? É isso que eu digo. Você vai no médico, o médico estudou 8 anos para estar ali para fazer aquela cirurgia em você, e ele faz você assinar um papel dizendo assim, olha, se eu errar e você morrer, eu não vou ser culpado. Mas a gente não, a gente vai lá e faz sem assinar nada, e se morrer, você fica aquele pepino. Falando em morrer, piadinha à parte, claro, mas parabéns vocês, técnicos ou ramo da construção civil, porque o médico, quando ele erra, ele mata só um. A gente, quando erra, a gente pode matar um monte de gente, tá? Então, na verdade, a gente é mais mortal do que o médico, tá? Piadinha à parte, tá? Mas é mais ou menos por aí. E esse pessoal, eles realmente, como que é a palavra? Eles criam métodos para não serem punidos, e a gente não. Eu vejo a construção civil muito no vamos fazendo, vamos construindo, vamos emendando, esse negócio de reforma, então eu tenho pavor desse negócio assim, porque você já tem um negócio que foi calculado, estruturado, gente, que puxado, gente, para com isso, tem que calcular tudo de novo, não dá para você sair emendando. Não precisa nem falar, vamos falar em estruturas, mas pelo amor de Deus, se um dia eu souber que vocês cortaram uma viga, ou eu vou cortar esse pilar aqui só para emendar com o próximo, pelo amor de Deus, né, pessoas? Engenheiro civil, técnico, pessoas, não faz isso, tá? Se precisar, você faz um outro pilar do lado e faz o seu. Não vai pegar o do vizinho, o muro do vizinho é do vizinho, você vai fazer o seu, tá? Mas não vai deixar infiltração também, senão vocês vão ver só, o troço vai ficar pior do que era para ser. Então, tem coisa que não dá, tem que ser pensado, tem que ser feito certo.
fugir do assunto, vamos voltar. Então, segurança do trabalho ainda. Então, aonde que eles trabalham, tá? Então, estamos falando, sim, áreas operacionais, e áreas de vivência. Então, canteiro de obras, área de vivência, e sim, se vocês já forem em obras, eu sinto muito dizer, mas para mim não existe lugar mais inóspito do que um canteiro de obras. Simplesmente, 90% do que está ali, se tivesse vida, ele queria te machucar. Essa é a realidade. Eu falo assim, mas é verdade. Vou contar também uma historinha para vocês, vocês podem ficar até meio assim, mas eu trabalhei muitos anos com construção de shoppings. Então, eu tenho uma bagagem boa. E eu falo para vocês, só pensa comigo se tem um lugar pior para você estar na vida do que um shopping em construção. Aí você fala assim, nossa, por quê? Shopping tem janela? Agora até que tem uns que tem, mas não tem, tá? Shopping é ar-condicionado. Você acha que esse ar-condicionado, ele tá lá enquanto estão construindo o shopping? Ou é só depois que ele inaugura? Exatamente, é depois. Então você tá num lugar, você fica, tipo, 3 anos trabalhando num lugar que tem pó, onde você não acha que vai existir. Aquele pó não tem por onde sair, porque não tem janela. E gente para tudo que é lado, batendo coisa e barulho e gente, é um inferno. Geralmente os telhados de shopping, os forros, é a última coisa que você faz, então o calor é insuportável dentro de um shopping, então você tem tudo que é bom, você tem pó, você tem calor, você não tem ventilação, a maioria dos casos tem infiltração, quando chove aquilo você empoça aquelas lajes de shopping, fica aquela água parada por semanas, tá? Então, sim, construção civil é complicado, eu falo isso. Então, pensem esse tipo de coisa, tipo assim, você acha que tá ruim, mas tem gente que tem que trabalhar ali e trabalha muito tempo, inclusive, tá? Você pega aí pedreiros mesmo de shopping, o cara fica 3 anos trabalhando num lugar desse. E pensar que isso não vai fazer mal pro cara, para, gente, isso aí eu já levei tanto na cabeça um troço desse. E aí não precisa falar de, pensa em obras com 500, 600 pessoas trabalhando. Gente, aquilo ali é um inferno. Aquilo ali tem história para contar para vocês, assim, que eu passar 3 dias falando aqui. Mas coisa do tipo assim, você larga uma furadeira em cima do andaime, vira as costas, a hora que você vai pegar, a furadeira sumiu, sabe? Então é esse tipo de coisa. Não sei se vocês estão dormindo ou não, eu vou contar mais uma. É do tipo assim, você deixa a sua marmita na área de vivência, a hora que você vai lá almoçar, roubar a sua carne, entendeu? Acontece, isso aí, vocês dão risada, mas sério, tem cada coisa que é absurdo, e isso os funcionários que a gente está trabalhando, claro. Ah, professor, você é exagerado. Sou exagerado mesmo, tá? Eu gosto de dar o impacto mesmo, mas não é mentira. Não é mentira. Você pode falar assim, professor, isso é exagero, mas mentira não é, tá? Então, seguimos. Então, as áreas operacionais e o canteiro, tá? Canteirinho básico, telinha jogada aqui, bem facinho de quebrar, formar caco e coisa e tal. Canteiro, né, bacanão, mais estruturado. E o canteiro de obras, esse é o bastidor, a área de despejo, a área dos resíduos, é isso aqui mesmo, essa imundícia, é rato, é prego, é isso aqui, tá? Então, falou em construção civil, infelizmente, é isso aqui que a gente imagina. Pessoas, estou falando muito rápido, tá travando, como é que tá? Me falem, por favor, saber se vocês estão vivos ainda. Tá tranquilo, prof. Tem umas horas assim que dá uma travadinha, mas dá para ouvir bem. Então tá bom. Qualquer coisa vai ficar no YouTube também para vocês olharem lá. Também acredito que lá não vai travar, tá? Pra frente, tá? Então, refeitório, mais ou menos isso aí. Bom que todo mundo é amigo, todo mundo fica bem pertinho do outro, bem abraçadinho, né? Na época de Covid, vocês acham que mudou alguma coisa? Não mudou nada. É isso aqui. Não é possível, porque a obra não parou, né? Então, o pessoal é imune, né? Não é possível. E as partes das vivências, mais um refeitório, uns vestiáriozinhos, sem forro, né? Até que aqui tem uns bons ainda, né? Tem cada coisa aí que até Deus duvida, né? Então, a havaianinha ali para trabalhar, claro, né? Fico por isso. E aí,
Os acidentes, tá? Eu não se preocupe, não precisa fechar a câmera, não tem ninguém morto, quer dizer, tem gente morta aqui, mas eu não tem nada grotesco, assim, com sangue e coisa e tal, tá? Mas tem gente que morre sim, e muita gente ainda. Então, vamos lá. Aí, coisas de acidentes do trabalho. Então, é considerado acidente de trabalho, tá? Isso aqui fica a dica, tá? Que ocorre no exercício enquanto está trabalhando, ou indo para ele, né? Ou acidente de trabalho quando você perde ou reduz alguma capacidade, alguma coisa assim. Então, em tudo acidente de trabalho. E onde que ele ocorre? No local de trabalho, que seria o mais lógico, ou indo e voltando dele, tá? Se algum de vocês tinha alguma dúvida, se você estiver indo trabalhar e no seu trajeto você sofreu um acidente, é acidente de trabalho, tá? Professor, mas como é que caracteriza? Bom, isso aí a lei muda cada ano, na verdade, mas é mais ou menos assim. Vou dar um exemplo. Você mora em Canoinhas e trabalha em Porto União, por exemplo, tá? União da Vitória. E você está de ônibus indo de um lugar para o outro, né? E o ônibus bateu, você sofreu um acidente e precisou, sei lá, quebrou a perna, por exemplo, tá? E precisou ficar 3 meses encostado pelo INSS. É, você tem trabalho? É, você tem trabalho, perfeitamente. Mas, professor, eu tenho a mesma coisa, só que eu estava na casa da minha namorada lá em Caçador. E estava vindo de ônibus de Caçador para a União de Trabalho. É, você tem trabalho? Não, porque você sabe a sua rota, tá? Claro que a lei muda, depende do juiz, mas é só para você entender mais ou menos como é que funciona. Se aquele é a sua rota, é sem trabalho. Se não é, você já se lascou, tá? Claro que nesse ponto o Ministério do Trabalho vai muito a favor do funcionário, tá? Mas tem as suas anuâncias e tem casos que ganha e tem casos que perde e por aí vai, tá? Outra coisa que também acontece muito é, por exemplo, vamos voltar para o shopping. Você trabalhou 10 anos no shopping e viu que com o tempo você começou a perder a visão. Ou o seu pulmão começou a encher de pó. Acidente de trabalho? Claro, acidente de trabalho em função de tantos anos que você trabalhou naquilo. Né? Visão anda muito relacionada, às vezes, com não só o pó, mas em si soldas e tal. O pessoal acaba tendo problema de visão futuramente, né? E, eu não estou falando aqui questão de processar a empresa, o direito, coisa, não, é questão só de acidente de trabalho, tá? Então, sim, o acidente de trabalho não precisa ser aquele que você se machucou naquela hora, e pode ser o pós, então é acidente de trabalho, tá? E outras coisas que é justamente, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo muito claro. Sua empresa fez uma festa de final do ano, tá? Pagou tudo para você, você foi lá na festa, entupiu a cara de cerveja, saiu e bateu o carro. É acidente de trabalho? Respondam para mim. Vou repetir. A empresa está fazendo a festa, você foi na festa, tomou uma canjibrina, saiu e bateu o carro. É acidente de trabalho? Sim ou não? Eu acho que não. Ok. Mais alguém quer dar? Acho que sim, acho que não? Pode achar mesmo, não tem problema. Senão eu vou continuar. É acidente de trabalho, sim. Por incrível que pareça, é. Você pode abrir uma CAT, que é a Anunciação de Acidente de Trabalho, porque você, de certa forma, estava a serviço da empresa. O Ministério do Trabalho entende que sim, é acidente de trabalho. Não estou falando que, tipo assim, mas aí é uma tremenda sacanagem. Não, mas é acidente de trabalho. Agora, o que vai acontecer com isso é outra história, tá? Fica para uma próxima aula, mas sim, é acidente de trabalho, sim, tá? Você, de certa forma, estava à disposição da empresa, tá? Então, umas coisas meio complicadas. Outra coisa que eu sempre gosto de perguntar, que sempre causa dúvidas, por exemplo, o funcionário ele não estava usando o cinto de segurança, caiu e se machucou, ok? Acidente de trabalho, ok. Acredito que todo mundo entenda isso. Por causa disso, tipo uma justa causa, sim ou não?
Eu não consegui ouvir, professor, cortou aqui. Então vamos de novo, tá? Não tem problema. Então a situação é o seguinte: você tem o seu funcionário registrado, tudo certinho. Você forneceu o cinto de segurança para ele e tal, só que ele estava usando a forma errada ou coisa assim, caiu e se machucou, né? Se machucou, é acidente de trabalho. Eu posso mandar o funcionário embora por justa causa, porque ele se acidentou, no caso, nesse acidente de trabalho, eu posso dar uma justa causa para ele porque ele não estava usando o cinto corretamente, por exemplo? Posso mandar ele embora, justa causa, sim ou não? Professor, Não. sim. E se eu forneci o equipamento de segurança para o meu funcionário e ele não usou corretamente, eu posso dar a conta para ele por justa causa. Mas se ele sofreu um acidente, aí eu já não posso. É assim que eu entendo. Ok, mais alguém também queria falar? Pode falar. Tem patrões que eu pé não puderam mandar embora, não. Ok. Então, tem algumas nuances, vamos por partes. Primeiro, se ele sofreu o acidente, não é motivo para você mandar ele embora por justa causa, tá? Só pela questão do acidente. Agora, por exemplo, você forneceu todo o equipamento para ele, deu treinamento para ele, tá? Vou até repetir. Então, ó, você deu o cinto de segurança para ele. Você deu treinamento para ele, NR35. E ele estava usando o cinto e se machucou. Você pode mandar ele embora por justa causa? Não. A empresa ainda é obrigada a supervisionar essa pessoa, tá? Então, não. O Ministério do Trabalho entende que a empresa ainda é responsável por isso, tá? Claro que vai ser julgado essa questão de negligência, imprudência, imperícia, que a gente vai falar na próxima aula. Mas não, você não pode mandar o cara embora por justa causa, porque você é obrigado a supervisionar o trabalho da pessoa. Tá lá no R35 e em outras também, tá? Não estou aqui para ser o advogado do diabo, mas nesse ponto, acho que é a única parte que a CLT, o Ministério do Trabalho, as NRs são bem firmes em relação às empresas, tá? E sim, eu entendo que tem muito funcionário que, de certa forma, merece ser mandado embora porque o cara faz porque quer, mas não é assim que funciona, tá? Legalmente não é assim que funciona. Tá bom? Já falar um pouquinho disso mais para frente, tá? Mas só para vocês terem um panorama geral. Ok? Posso continuar? Conseguiram me ouvir, entender? Ô, professor, Sim. Pode falar. mas se o funcionário já tivesse assinado com uma certificante sobre não usar o equipamento, ia acontecer isso. Pode, né? Dar conta. Aí sim, aí exatamente isso aí que você falou é importante. Por exemplo, você já teve uma advertência ou já foi avisado, você tem um documento provando que o funcionário está pisando na bola. Às vezes ainda não justifica o justa causa, tá? Pensem assim, que por mais que mudou a CLT, o justa causa está sendo uma coisa pior ainda, tá? Mas você pode mandar ele embora. Talvez você ainda vai ter que pagar direitos, fazer acordos ou coisa e tal. Mas sim, para a empresa fica melhor. E vamos falar assim em português claro. Se o funcionário que tem na sua empresa lá não quer usar o equipamento de segurança, manda embora. Porque se ele não incomodar com o acidente, ele vai incomodar depois, tá? Não é opção usar equipamento de segurança, tá? Não é opcional. Gente, é obrigatório, é igual a máscara. Não é opcional, se eu quiser. Não é assim que funciona. Tem que usar e acabou. Então, sim, advertência, tudo registrado, tudo escrito. Então, sim, tem meios e não mantém esse cara. Ficava assim, não, mas o cara é ótimo, tal. Ele é ótimo até o dia que ele subir num telhado, quebrar uma perna. Então, você, de novo, advogado do diabo. Você tem um cara lá que você não fez contrato, não fez nada, tá? Você pegou o cara para trocar umas telhas. Ou mais fácil ainda, ele vai subir na sua casa para passar um silicone numa calha. O infeliz caiu, não tinha nada, tinha cinto, tinha proteção, não tinha nada e, sei lá, machucou, quebrou o pé e vai ficar 6 meses encostado ou coisa parecida. Se ele ainda encostar para o INSS, tem uma
e você vai ter que pagar, não importa se não fez contrato, coisa e tal, porque ele estava trabalhando para você, e aí vai. E aí, essa questão de testemunho e tal, mas é mais ou menos por aí, tá? Então, a gente tem que se precaver. Por exemplo, por que não ter um contrato, não ter uma coisa, saber se no mínimo o cara tem um INSS ou coisa assim, senão você é responsável, sim, você é responsável pelo cara, tá? Então, não adianta achar que só porque você não fez o contrato, você está isento. Não tá. Se acontecer uma coisa assim, você vai ser penalizado, sim. Mais ou menos parecido com, por exemplo, você saiu de carro e bateu num motoqueiro entregador de comida, lá, um iFood da vida. E daí, você tem que pagar? Não tem? Tá, depende, vai ser fiscalizado o acidente, mas ele estava trabalhando, o trabalho dele é aquilo, e se você, de certa forma, né, bateu, foi culpa sua, sim, você pode ser penalizado e ter que pagar o cara, pagar tratamento e por aí vai, tá? A gente tá falando é trabalho. Pode ser que você não esteja trabalhando, mas o cara tava, entendeu? Mais ou menos por aí. Desculpa se eu tô sendo assim meio pesado ou coisa assim e tal, tá? Mas é que é a realidade nua e crua. Eu falo assim, quando você chega lá na reclamação trabalhista, chega na frente do juiz, gente, aquele cara que trabalhou com você 10 anos, simplesmente você não conhece o cara. Você, desculpa, mas eu passei já tipo, muito, sabe? E daí não sei nem falar de histórias, tipo assim, poxa, a gente sabe que ajudou o cara, que o cara às vezes deu cesta básica, porque o cara às vezes não tinha o que comer. Gente, desculpa, mas chega lá na hora H, o cara não lembra nada disso. Ou os advogados fazem um trabalho tão bom que ele não quer lembrar desse tipo de coisa e ele entra na justiça por coisas mais absurdas que vocês podem imaginar. Eu não vou contar histórias aqui, porque não é o caso, mas, tipo assim, coisas que você fica pensando mesmo na integridade do ser humano, sabe? Então, infelizmente, é contrato, é registro, é empresa, tem que ser. Não adianta a gente querer viver nessa informalidade que não é assim que funciona. Ok? Pode falar. Tem empresa que proíbe os funcionários sair na hora do almoço, né, professor? Tem muitas. E, na verdade, se a empresa fosse bem esperta, ela jamais deixaria o funcionário sair, sabe? Problemas que eu já vi em obras, principalmente. O funcionário chega a trabalhar tranquilo, beleza, sai para almoçar. Primeiro que você não sabe o que ela está comendo, né? Então, vamos dizer, tem casos, vamos falar casos e casos. Casos que a pessoa, coitada, às vezes não tem nem direito que comer e nem está comendo uma refeição que condiza com a profissão dele, né? Que ele precisa peso e o coitado come lá um pão com ovo. Não tô falando mal do pão com ovo, tá? Eu adoro, mas não condiz com a profissão dele. Então, começar já tá errado aí. Mas, e se o cara sai e, sei lá, bebe, por exemplo, e volta a trabalhar embriagado? Não precisa falar um cara tá caindo de bêbado, mas não tá igual um normal. E agora, só reflitam, sem responder. Vocês acham que o pessoal da construção civil bebe, assim, em horários alternativos? Vocês acham? Vocês acham? Ou alguém acha que não? Essa é a questão, tá? Então, sim, a empresa, se ela puder, ela tem que ter refeitório, ela tem que oferecer uma comida decente para a pessoa, né? E sim, mantê-la lá e ter uma área de vivência para a pessoa ficar lá. Eu vejo empresas aqui em Curitiba mesmo, desculpa eu falar tanto de Curitiba, que talvez eu não falei, mas eu moro em Curitiba, tá? Eu moro aqui na região metropolitana, mas sou professor aí do Instituto, tá? Eu fico aí a semana toda, só venho para final de semana, menos na pandemia, que agora eu estou em casa mesmo. Mas eu sei que tem empresas aqui em Curitiba que criaram áreas de vivência com camas. Não achei muito higiênico, vamos dizer assim, as que eu vi, sabe? Mas o cara vai lá, almoça e vai tirar a sua sonequinha lá. Então, tem empresas, sim, estão pensando nisso já. Por quê? Porque o cara, construção civil também, tem gente que tem o hábito de pegar lá um papelão e se enfiar num canto com sombra e dormir. Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrigem, por favor, mas a obra que eu vi tem isso, tá? Só que às vezes o cara, ele vai em uns lugares meio esquisitos, assim, o cara vai tendo um almoxarifado, o cara vai perto de caçamba, então ele pode sofrer um acidente ali dormindo, acontece, gente, acontece. Então tem sim consultora pensando nisso para evitar,
tá? A questão é evitar ao máximo esse tipo de coisa. Então, ter isso, ter aquilo, justamente para evitar esse tipo de coisa, tá? É alcoolismo e essa questão do dormir em qualquer canto, tá? Isso é pior do que o alcoolismo ainda, tá? Mais alguma coisa? Podem falar, pessoas. Senão, vamos para frente aqui. Então, aqui só fala um pouco dos acidentes já e coisa e tal, e como vocês podem imaginar, um dos principais causadores aí de acidentes de trabalho é, sim, o esforço repetitivo, tá? Ah, desculpa, perdão, tá bem em cima aqui, mas é a questão do excesso de peso, tá? O excesso de peso é um dos maiores causas de acidentes hoje da construção civil, tá? Então, não precisa nem falar, é o sacão de cimento, carregar pilhas de tijolos 10 andares para cima, sabe? Umas coisas assim, abrir vala. Gente, coisas assim que você vê que já passou da hora da gente se industrializar, sabe? Não tem por que hoje você não trabalhar com guinchos, com gruas, com empilhadeiras, com máquinas menores, como vocês devem ver, essas bobcats pequenas. Gente, aquilo lá faz serviço de 10 pessoas sem fazer força, sabe? E aí você fala assim, não, mas na minha obra aqui, eu não tenho condições de ter uma bobcat. Vocês sabem o que é uma bobcat? É aquele tratorzinho bem pequenininho. Eu faço questão de abrir aqui, vocês devem saber, mas eu vou abrir aqui para mostrar uma para vocês. Que eu sou muito fã de um negócio desse aqui. Deixa eu pegar aqui. A gente chama de bobcat porque é a mais comum, mas é esse tratorzinho aqui, tá? Vocês estão vendo aqui? Gente, isso aqui tem tudo. Essa concha aqui, ó, tem com hélice. Olha, essa aqui, então, é sucesso. Olha esse coisinho aqui, ó, tá? Eu não consigo deixar maior, perdão, tá? Deixa eu tentar aqui. Acho que não vai, né? Tá lento, virado um trem. Aqui, ó, tá? Gente, essa maquininha aqui, essa coisa linda, maravilhosa, isso aqui, pensa que mal cabe a pessoa aqui. Isso aqui não dá nem teto, tá? Podia ser um pouquinho melhor. Mas, ó, tem a planeadeira. Cara, isso aqui, para abrir vala, isso aqui abre vala numa velocidade absurda, tá? Isso agora tem chego bastante, você começa a ver esse tipo de coisa no Brasil, tá? Por mais que essas aqui já são mais comuns, essas pequenininhas, tá? Gente, eu vi bobcat dessa aqui para locação por R$ 250 o dia, tá? Pense, você abrir uma vala que seja, quantos dias? Pensa em gente, em mão de obra. Aí você fala assim, professor, mas e o desemprego? Cara, não dá, não é por aí. Tem serviço para todo mundo, mas por que você vai se matar? Carregar carrinhos, caminhões lá de areia, se você pode ter, sabe, uma pá carregadeira, assim, uma coisa que entra e sai em qualquer lugar. Não dá, sabe? Tipo, é R$ 250. A gente tá falando assim, você faz locação de betoneira por R$ 60 o dia. Gente, para que você vai bater concreto na mão? Não tô, sabe? Você não precisa mandar o cara embora, você vai precisar do pedreiro, do servente para carregar betoneira, tudo isso. Isso que não estão falando de caminhão de concreto que vai ficar para outro dia, tá? Porque eu acho que fazer concreto em obra também já deu, já foi essa época, tá? Mas, tipo, coisas assim que você resolve um monte de problema, sabe? Então, não dá. Eu fugi do assunto, perdão, mas só para mostrar que eu sou fã dessas coisas, tá? Vamos para frente aqui que já estamos finalmente. E agora o gráfico mais errado da vida, tá? Que tem tudo que é livro, e eu quero que alguém de vocês tiver um insight de dizer isso aí, é o seguinte, são os profissionais da construção civil que mais se machucam. Se vocês verem ali, então o primeiro que mais se machuca é o pedreiro, depois vem o eletricista, tá? Isso em acidente de trabalho. E daí o carpinteiro. E aí eu falo que esse é o gráfico mais errado de todos. Alguém sabe dizer por que isso aí tá errado? Que não tem engenheiro.
Chegou perto e longe ao mesmo tempo. Eu achei que tinha todo mundo caído. Às vezes eu acho que todo mundo caiu, só tá eu falando para a tela do computador. Mas não. Sabe quem tá faltando aí? O servente. Na obra e os caras não estão em lugar nenhum. Agora, claro que já está mais regulamentado, né? Você tem aí o meio oficial e tal, mas ele não aparece por causa disso. Eu acho isso meio absurdo. Questão de exemplo, trabalho, mas que travou o áudio. Perdão? É que travou o áudio quando o professor falou que não estava aparecendo, era o servente que o professor falou? Exatamente, é o servente. É ele que está faltando aí. O orelha seca, o carregador, né, o meia colher, é o servente. É ele que está faltando nesse gráfico aí, um dos que mais se machucam. Mas daí nós temos trabalho, é uma profissão que na época não era regulamentada, então por isso que não aparecia, tá? Então é o servente, é o campeão aí de se machucar, tá? Em incidente de trabalho, infelizmente, são eles. E aí vem aquela reflexão, tá, professor, mas por que o servente? Olha, infelizmente, a gente tem que bater naquela tecla e dizer, sei lá, falta de informação, falta de conhecimento, falta de... Aí fica chato dizer, sabe? Mas coisas tipo assim, é o cara que não usa o capacete porque não vê necessidade, é o cara que usa chinelo de dedo, sabe? Tipo, é o cara, né? Precisam aquele plus ainda, sabe? Então, infelizmente, é por causa disso, tá? Vamos para frente. Aqui tem as cenas, não tem corpo. Ai, tem um corpo. Perdão, meninas, tem um corpo aí. Tá, mas aí eu faço a seguinte pergunta, tá? Aqui são alguns acidentinhos. Então, fundação, homem morre soterrado, mais um soterrado, não sei o quê, e um que cai. Fica a pergunta, morre mais gente que cai de prédio ou soterrado? Então, fica aí a primeira pergunta. Eu vou responder, você deve saber, mas sim, é incrível que pareça, a construção civil morre mais gente soterrada, tá? Obra de contenção ou fundação, do que cair de prédio. Tá? Então, vamos dizer assim, então, professor, mas então a NR35 é melhor. Não, não tem nada a ver. Agora a pergunta, por que vocês acham que morre mais gente soterrada do que gente que cai de prédio? Agora vocês podem responder aí, por favor. Putz, agora ficou meio difícil agora de... Mas relaxa, se travou, eu vou perguntar e já vou responder, tá? Pra gente já ir finalizando isso aqui. Já tá até tarde já, mas vamos lá. Por que morre mais gente soterrada em fundação do que gente que cai de altura? Simples, porque toda obra tem fundação. E nem toda obra você tem um prédio, coisa e tal, com altura. Então você tem menos construção de prédios do que eventualmente construção de valas, de fundações, tá? Então é mais ou menos por isso. Outra coisa que tem sentido sim é porque, querendo ou não, quando você tem NR35, cinto de segurança, prédios, você, de certa forma, tem um certo controle, vamos dizer assim, sabe? Por mais que seja um serviço perigoso e tal, mas você acaba tendo um controle. Mas, infelizmente, essa parte de contenção, de fundações, você não que você não tenha o controle, mas às vezes tem um desmoronamento, você não consegue prever o tanto quanto a pessoa que está em cima do andaime, é isso que eu quero dizer, entendeu? Quando você vai subir no andaime, você está ciente que você vai subir no andaime, cinto de segurança. Agora, se você está lá num buraco e ela desmorona, você não teve tanta gerência. Não sei se eu consegui me expressar, tá? Não estou dizendo que você não vai ser punido por isso, muito pelo contrário, tá? Você tinha que ter feito uma contenção, tinha que ter feito um monte de coisa que não fez, tá? Por isso que acontecem essas coisas. Mas você parece que, vamos dizer assim, você tem mais controle na altura do que no soterramento. É isso que eu quero dizer, tá? Se eu não fiquei claro, depois vocês me questionem aí, por favor, tá? Inclusive, se tiver alguma coisa que eu estiver falando aqui, vocês estão em dúvida ou acham que eu estou totalmente louco, vocês podem falar, tá? Não se preocupe com isso, não. A gente tá aqui para conversar mesmo. Vamos para frente. Aí aqui, né,
senhorzinho tinha de dedo, tá de luva ainda, né? Mas, né? Uniforme, né? Para queimadura e tal. Um boela uniforme, a própria pele do cara, né? Então, vai por aí. Acidente de trajeto, como a gente tinha falado aqui, vamos passar meio assim rapidamente para ir finalizando, mas sim, você estava indo trabalhar e teve os acidentes, né? Alguns. Então, um acidente típico, né? Que é o acidente de trajeto, e a doença profissional, que é considerada aquela que você vai adquirindo ao longo do tempo, como um LER, como um problema de pulmão, uma lombalgia de carregar peso, tá? Então, são os 3 tipos de acidentes aí que tem. E aí os profissionais, que são os técnicos de segurança, os engenheiros de segurança, que é os caras que são considerados chatão da obra. É assim que eles são chamados do que a obra. Ah, lá vem o chatão, ver se eu tô de cinto. Se o cara, a profissão do cara é que você volte vivo para casa, tá? E é assim que os caras são considerados aí nas obras. Quando tem engenheiro de segurança ou técnico de segurança, né? Então, começa por aí. E aqui já finalizando, tá, pessoas? Então, aqui é só alguns sucessos aí nas paradas aí das pessoas trabalhando em obras aí, as pessoas que eu não sei, gente. Eu acho que ou o povo é louco mesmo, tá? Ou, tipo assim, não dá para entender. Aí tem um senhorzinho aqui, para começar, ele tá quebrando o quê? Um balanço de uma laje aqui, tá? Que tá engastada em cima dela, né? Gênio mesmo, tá? Ah, mas eu garanto que tá bem engastado que não vai cair. Tá bom. O cara, eu acho que ele tá tão ciente que tem uma garrafinha d'água aqui para ele tomar, inclusive, tá vendo? O cara tá firme e forte ali. E aí nós vamos só fechar com as imagenzinhas assim, tá? Então, gente, pelo amor de Jesus, se vocês verem essas cadeiras, é aquelas que você sentar, ela abre a perna. Imagine se eu colocar um andaime. Alguém que tem uma noção, eu vou só perguntar assim, vocês têm uma noção quanto que pesa uma perna de um andaime? Quanto que pesa? Depende da perna, depende do tamanho. Mas, olha, no mínimo, vai pesar pouco, uns 10 quilos cada uma dessa, tá? Então, só aqui tem uns 40. Cara, essas cadeiras aqui, se senta uma pessoa de 80 quilos, ela abre. Então, tá aí o gênio, tá? E essa tradicional, né? Ah, eu monto o andaime e põe escada em cima do andaime. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso não, tá? Não faz isso não tem como, tá? E é coisas que vai aparecer aqui, isso aqui. Não tem ninguém morto aqui, tá? Todo mundo que aqui tá parecendo tá vivo ainda, tem direito autoral, as coisas assim, mas é coisas não se fazer, tá? Solução, gente, monta um andaime, tá lá em cima, pelo amor de Deus, tá? Não faz isso não. E é aqui sempre. Aí aqui eu já deixei isso aqui de propósito, porque não basta você tá na escada sem segurança. Esse aqui tá no fio de luz, tá? Vamos dizer que tá desligado. Mas o mais legal é que eles estão numa perna só. Você pode ver que o cara, quando dá aquela esticada, não bastasse, ele fica numa perna só. Olha o centro de gravidade, que é o umbigo do cara aqui. O cara, tipo, gente, dá uma balançada aqui, o cara cai, tá? E cai mesmo, e se machuca, e por aí vai, tá? Então, situações que não precisa, né? Aí aqui, aquelas bem tradicionais, né? Essa aqui eu achei sucesso, né? O cara usou aqui a reta escavadeira e colocou a escada, né? Agora, esse aqui, só olha e analisa. O cara tá escada de alumínio, espero, né? Não é tão condutora. Se você olhar o fio de luz, ele vem aqui. Eu espero que ele não esteja entrando na piscina aqui. O cara tá usando equipamento elétrico aqui, tá? Então, pensa no perigo. E aqui eu não vou falar nada, né? Eu não sei como o cara teve tanto trabalho para montar um troço desse aqui para poder chegar para trocar a lâmpada, tá? Então, tipo assim, o cara é um gênio, na verdade, né? Para conseguir montar uma estrutura dessa aqui para chegar na lâmpada. Agora, quem que tá errado? Errado é o cara que põe um poste desse aqui, né? Pela mãe do guarda, né, gente? O que é isso? Ou então chega um caminhão, plataforma e tal. Não dá, né? Vamos para frente para ir acabando. Então, aqui, ó, beleza? Cinto de segurança, tudo certinho, né? Linha de vida, mosquetão, tudo isso aí que vocês podem imaginar. Preso aonde? No fio de luz. Gênio. Ah, professor, mas tranquilo, porque aqui é fita, aqui não conduz. É, mas aqui é metal. Tá? Sei lá. Ah, o cara desligou antes. Mas tá bom, né? Então, quem sou eu, né? Eu não vou meter a mão, não, né? Aí aqui o China, né?
China, se você está, a foto não está muito boa, mas ele tá bem seguro, bem amarrado, tá? Pode ficar tranquilo, nada vai acontecer, o Xinaná aqui tá sus, tá? Tá bem amarrado, né? Não é possível, coisa que a gente não... É porque tá no Google, né? Está no Google, existe, tá? Não é montagem. Aqui uma pessoa que sabe Deus, acho que está instalando uma mangueira de ar-condicionado, né? O importante é você confiar. Esse aqui a barrinha da camiseta do cidadão aqui. Não dá, né, gente? Não dá. Aí é abuso, não tem como esse tipo de coisa. Pessoas, é isso, tá? Vou até parar a aula aqui agora. Deixa eu